Bom dia a todos. Me coube aqui o papel de mediadora ao lado desses queridíssimos. E vamos começar, então, um momento diferente, né, do que a gente viu até agora, que é o olhar de quem usa a plataforma digital, né, o olhar de usuários. Então, gostaria de agradecer aqui os magistrados, desembargadores, servidores da atividade fim que estão aqui, vieram, como eu, aprender e se encantar com o trabalho que vocês da TI e da inovação têm desenvolvido nesses tribunais aí da Justiça do Trabalho brasileira. Então, vamos dar a nossa pequena contribuição e espero que seja produtivo. Vamos começar aqui com a Lúcia, né? Obrigada. Acho que eu vou falar daqui que fica mais fácil. Bom dia a todos. Agradeço desde logo o honroso convite que me foi feito pelo presidente do TRT 24, o desembargador João Marcelo Balsanelli, em nome de quem eu cumprimento todos os aqui presentes. E eu deixo desde logo registrado o meu prazer em vir aqui participar desse Encontro Nacional de Tecnologia e de Inovação da Justiça do Trabalho, sediado pela acolhedora cidade de Campo Grande. A reflexão e o debate acerca dessa implementação de metodologias do trabalho, né, inovadoras do Poder Judiciário, e mais especificamente na Justiça do Trabalho, com a adoção de ferramentas tecnológicas que não somente acelerem o processo de trabalho, mas que, através de transformação digital, sejam capazes de racionalizar as rotinas de trabalho de magistrados e servidores em prol da sociedade, são, de fato, oportunizadas com encontros como este que nós estamos tendo aqui hoje. Eu começo aqui uma abordagem dizendo que, atualmente, nós não podemos mais conceber a jurisdição como simplesmente, né, essa entrega do direito, né, como se fala de dizer o direito ao caso concreto, mas principalmente na Justiça do Trabalho, que está muito mais voltada para a questão do fenômeno socioeconômico. É muito importante que a gente faça uma leitura do artigo 5º, inciso 35 da Constituição Federal, considerando a questão do princípio da efetividade, ou seja, que nos permita um acesso formal, mas também material ao Poder Judiciário. As altas taxas de congestionamento, né, que foram percebidas ao longo dos anos, tanto no processo de conhecimento quanto no processo de execução, essas altas taxas impuseram a adoção de estratégias tanto nacionais quanto estratégias regionais com foco na especialização das rotinas de trabalho. E, nesse contexto, surgiram inúmeras iniciativas com a finalidade precípua de racionalização e otimização dos processos de trabalho, sejam processos de trabalho na fase de conhecimento, na fase de liquidação ou mesmo na fase de execução do processo. E, reconhecendo justamente essa realidade e a diversidade de iniciativas de inovação surgidas no âmbito não somente dos tribunais regionais do trabalho, mas também no âmbito do próprio Tribunal Superior do Trabalho, foi que o CSJT, o Conselho Superior da Justiça do Trabalho, lançou um programa chamado Programa Startups Justiça do Trabalho. E o objetivo desse programa foi justamente fomentar e desenvolver projetos de inovação e de automação da atividade judiciária, além de selecionar e também apoiar esses projetos, né? Visando o quê? Visando a diminuição de tarefas repetitivas no âmbito da Justiça do Trabalho, tarefas dispendiosas também, não é? E essa iniciativa, ela contou numa primeira fase com 76 projetos apresentados por vários dos 24 tribunais regionais do trabalho do Brasil e também pelo próprio TST.
Numa segunda fase, desses 76 projetos, foi feita uma seleção, ficando numa segunda fase apenas 20 projetos. E foi uma atividade dificílima, essa redução do número de projetos, porque eram realmente projetos extremamente importantes e valiosos para a racionalização das atividades das unidades jurisdicionais. E, atualmente, essa seleção ocorreu reduzindo de 20 projetos para 12 projetos. E apenas a título de exemplo, eu cito aqui os 3 primeiros colocados, os 3 primeiros projetos colocados nesse programa Startups da Justiça do Trabalho, que foi o primeiro que diz respeito à pauta inteligente, que era a automação em relação à formação de pauta para os juízes, além de várias outras funcionalidades. A questão do e-garimpo, nós vamos ter aqui, provavelmente hoje, a questão da exposição do garimpo, que foi um sistema apresentado pelo TRT 21, e nós temos essa startup que é do TRT 1, exato, que é o e-garimpo, e foi a segunda colocada, e o terceiro é o PJE Corrige, que vai auxiliar na correção, inclusive, de inconsistências que acabam causando uma distorção, inclusive, do prazo médio dos processos na Justiça do Trabalho. Mas, paralelamente a essas iniciativas, a essas startups que estão sendo selecionadas, existem sistemas já desenvolvidos e reconhecidos pela Corregedoria Geral da Justiça do Trabalho, isso desde as últimas gestões já, que tem em mira justamente isso, que é a redução dessas tarefas repetitivas, né? Tanto nos processos de trabalho de primeiro grau quanto de segundo grau de jurisdição. E isso vai nos ajudar, esses sistemas nos ajudam a reduzir essas inconsistências que ocorrem demais no âmbito da Justiça do Trabalho, tanto quando vai haver o lançamento de movimentos no PJE pelos servidores, no sistema do processo judicial eletrônico, como também no sistema do e-gestão. Mas, além dessa correção de sistemas, de inconsistências, esses sistemas permitem também uma otimização das tarefas a serem executadas no âmbito da Justiça do Trabalho. E exemplo que eu dou aqui de desses sistemas que foi desenvolvido e foi agasalhado pela Corregedoria Geral da Justiça do Trabalho é a WikiVT. O que é essa WikiVT, afinal? Que é a Wiki das Varas do Trabalho. É um repositório de informações relativas a cada uma das rotinas de trabalho a serem desenvolvidas pelos servidores no âmbito do primeiro grau de jurisdição. Todas essas rotinas do trabalho, elas possuem descrições, tanto do processo, explicações desta rotina de trabalho a ser executada pelo servidor no processo. Ela tem informações em como movimentar essa rotina do trabalho, como executá-la dentro do sistema do processo judicial eletrônico, quais os lançamentos que devem ser feitos no e-gestão para efeito de movimento dessa rotina de trabalho. Contém ali ainda, nesse repositório de informações, todas as legislações aplicáveis àquela determinada rotina de trabalho, aquela determinada tarefa a ser desenvolvida pelo servidor, normativos constitucionais, normativos infraconstitucionais, normativos vigentes no âmbito dos tribunais regionais do trabalho. Então, se o servidor é, por exemplo, do TRT3, ele pode acessar lá e verificar quais são os provimentos que falam a respeito daquela rotina do trabalho no seu regional. Normativos existentes, por exemplo, em resoluções do CNJ, em resoluções do CSJT. Então, existe esse repositório também de informações concernentes à legislação. E, por fim, esse repositório de informações vai existir também em relação a modelos de documentos, despachos de mero expediente, que o servidor possa se utilizar quando estiver movimentando o processo naquela determinada fase, naquela determinada rotina de trabalho. Esses modelos de expediente não são modelos quaisquer, mas são modelos que representam as melhores práticas no país, reconhecidas pelos 24 tribunais regionais do trabalho, para movimentar o processo naquele momento. Então, esse repositório de informações ele foi desenvolvido
num fluxo processual, foi desenhado, mapeado um fluxo do processo e destacado nesse fluxo do processo cada uma das rotinas de trabalho a ser executada pelos servidores. E dentro de cada uma dessas rotinas, com apenas um clique, o servidor ele tem todo esse grande repositório de informações. Essa última versão da WikiVT, ela contou com a participação de 21 tribunais regionais do trabalho do país e contou com a participação de 42 servidores. E por ser uma ferramenta que demanda constante atualização, ela vem sendo atualizada por servidores e magistrados da Justiça do Trabalho. Atualmente, a Corregedoria ela tem um projeto de expandir a Wiki, não mais apenas para o primeiro grau de jurisdição, mas também para o âmbito do segundo grau de jurisdição. E já se conta nesse projeto, que ainda não é um sistema, mas já se conta nesse projeto com a participação dos tribunais regionais do trabalho do país, através da cooperação dos seus secretários gerais judiciários, para desenvolver todo esse mapeamento do trabalho, mapeamento do processo no que tange a tramitação no âmbito do segundo grau de jurisdição, também destacando cada tarefa a ser desempenhada no âmbito do segundo grau de jurisdição. Mas a tecnologia, ela também se mostra útil e absolutamente reconhecida, né, atualmente, no âmbito das execuções. Eu trago aqui, a título de exemplo, a questão do viés do uso da tecnologia para descortinar técnicas de ocultação de patrimônio dos devedores, que se utilizam muitas vezes na fase da execução do processo de uma verdadeira engenharia financeira. E aqui eu faço menção de novo à questão da efetividade, não é? Porque é dever do juiz assegurar a efetividade da prestação jurisdicional. E é interessante porque ele tem que fazer isso à luz do artigo 878 da CLT, que veda a execução de ofício. Mas ele deve fazê-lo, não é, à luz do artigo 765, que lhe dá, por outro lado, o poder de direção do processo. E ele não pode descurar de utilizar o artigo 139, inciso 4º do CPC, que é justamente quando o CPC lhe impõe que impõe aos juízes determinar todas as medidas indutivas, subrogatórias, mandamentais, para fazer valer o direito reconhecido em juízo. Daí porque são utilizadas várias técnicas no processo da pesquisa patrimonial avançada, né? Desde oitiva de partes, de terceiros, não é? Buscas e apreensões, além de tantas outras técnicas. E é nesse contexto que surge aqui um princípio muito importante na execução, que é o princípio da cooperação. Por quê? Porque é justamente com a cooperação que não só o Poder Judiciário, entre os seus próprios ramos, mas o Poder Judiciário com outros órgãos, estabelece convênios que permitam propiciar o acesso a servidores e a magistrados a bancos de dados públicos e privados, dos quais possa se chegar a um resultado benéfico de investigação patrimonial e identificação patrimonial. São sistemas em que não só é possível que se faça, que se permita a identificação patrimonial, como são sistemas também de imposição de restrição, como é o caso da CENIB, como é o caso do RENAJUDE, onde é possível a imposição de restrição, que não se confunde, por óbvio, com penhora. No site do TST, na aba da Corregedoria Geral da Justiça do Trabalho, são destacadas várias ferramentas de acesso a servidores e a magistrados para que possam viabilizar uma execução útil e eficiente. Eu faço aqui apenas alusão a algumas delas, né, lembrando, como o InfoJude, né, que é uma ferramenta em que é possível ao magistrado obter dados cadastrais das partes envolvidas,
é possível fazer a quebra do sigilo fiscal, é possível obtenção de informações relativas a responsáveis fiscais da empresa. Enfim, o InfoJude, portanto, eu destaco como uma primeira ferramenta muito importante a investigação patrimonial. Outra importante é o próprio CCS, o Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional, não é? Onde é possível identificar os clientes do sistema financeiro, seus representantes, seus procuradores. E, através dessa ferramenta, é possível verificar até mesmo o gerenciamento oculto de determinada empresa. Há o CAGED também, que é o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, onde nós obtemos, através dessa ferramenta, informações de empresas, informações de empregados das empresas, de ex-empregados, informações que vão desde a data do liame empregatício, data de admissão, data da dispensa, função, salário, número de PIS, número de CTPS. Então, são dados importantes e que podem ter relevância ainda maior na execução se utilizar essa ferramenta em parceria com outras, como, por exemplo, o CCS. Eu posso verificar uma incompatibilidade porque aquela pessoa investigada ela pode estar constando no CAGED como um empregado da empresa e, ao mesmo tempo, ela pode estar constando como uma pessoa que seja procuradora junto ao CCS. Então, a gente pode ver uma certa incompatibilidade e isso startar uma investigação patrimonial ainda mais minuciosa para efeito de eventual ocultação de devedor. A CENIB, né, eu também já falei, questão de RENAJUDE, que é a possibilidade de restrição não só de licenciamento, como também de transferência de veículo, como a própria circulação do veículo. Existe a questão da unidade de inteligência financeira, COAF, não é? Onde algumas transações devem ser declarada, seja pelo critério objetivo ou subjetivo. Ao SIMBA também, que permite o afastamento do sigilo bancário, e aqui não se tem pelo SIMBA propriamente com essa ferramenta a identificação do patrimônio, mas a verificação de movimentações bancárias, quando exista, por exemplo, uma situação sugestiva de uma determinada fraude, é possível verificar essas movimentações bancárias fraudulentas. Existe o CISBAJUDE, não é? Que é justamente a questão dos bloqueios de ativos, não é? A consulta de valores sujeitos a bloqueios, inclusive informações cadastrais atualizadas, é importante a utilização também do CISBAJUDE. Há outras várias ferramentas, InfoSeg, que são informações de segurança, e aqui nós temos informações, inclusive, sobre CNH, não é? Existe a questão do SNCR, que é o Sistema Nacional de Cadastro Rural, onde se pode verificar se aquela pessoa investigada ela tem propriedades rurais, a dimensão dessa propriedade, qual que é o viés da produção nessa propriedade rural. Enfim, são várias ferramentas que podem ser utilizadas. Agora, eu estou falando em ferramentas, na maior parte delas, de acesso restrito a magistrados e a servidores. No entanto, há uma gama de outras ferramentas de acesso público, né, em que até mesmo as partes podem utilizar, advogados podem utilizar. E aqui eu faço menção, por exemplo, aos buscadores e metabuscadores, né, como o Google, por exemplo, através de uma busca por uma palavra-chave. Então, essas ferramentas de acesso aberto, elas podem e devem, inclusive, serem utilizadas pelos magistrados e servidores antes de dar início a uma pesquisa com a utilização de ferramentas mais sofisticadas, como essas que eu disse, que são ferramentas de acesso restrito. Uma ferramenta bastante interessante de pesquisa na fase de execução e que é de acesso aberto, diz respeito justamente às redes sociais, Facebook, LinkedIn, Instagram, porque as redes sociais, na sua maioria, são fontes de demonstração de ostentação. E muitas vezes essa demonstração de ostentação, ela não coincide com o patrimônio efetivamente declarado no processo. Então, muitas vezes, nós vamos obter, através da simples verificação de uma rede social de um investigado, por exemplo, as pessoas com quem ele mantém relacionamento,
muitas vezes os bens que ele demonstra ser de sua propriedade, os locais que ele frequenta, viagens que ele faz, situações realmente que descaracterizem aquela situação que levaram aquele executado a ser considerada a sua execução como execução frustrada. Além dessas, existem várias outras ferramentas de acesso público, não é? Como, por exemplo, a questão desses sites de busca de imóveis, questão do Jus Brasil, que é um repositório de jurisprudência grande e que, pela simples consulta do Jus Brasil, é possível verificar se existem já processos, existem processos em relação àquele devedor. Então, são vários outros sites de compras e vendas, são interessantes também. A questão do consulta sócio, onde nós lançamos o CPF, o nome do sócio, e buscamos empresas das quais ele integre o quadro societário, e aí nós podemos, muitas vezes, ter um indício de eventual grupo econômico que nos direcione à execução. Não é? A questão do SPC, é interessante a consulta para verificar, por exemplo, que pode ser infrutífera a continuidade da execução em relação a uma determinada empresa e que nos faça já seguir para uma eventual devedora subsidiária. Então, são várias ferramentas de uso público também disponíveis. Aqui eu cito ainda o Signo, SEMPROT, SNCR, a qual eu já disse. A própria restituição de imposto de renda, né, para verificar se existe restituição ou não devida àquele devedor. Então, são todas essas ferramentas de simples utilização pelo usuário e que podem resultar num benefício muito grande para a execução trabalhista. Aqui, eu gostaria de dizer que, e já finalizando aqui, que não há dúvida que o uso da tecnologia está a serviço da justiça, está a serviço do processo, está a serviço da sociedade. É a sociedade enquanto destinatária do Poder Judiciário. E cabe a nós, operadores do direito, então, bem utilizar esses recursos que estão disponíveis. E eu falo exatamente, eu reafirmo, bem utilizar, de forma que possamos, com essas ferramentas, realmente racionalizar as rotinas de trabalho no Poder Judiciário. E aqui eu não poderia deixar de lembrar essa reflexão do Bill Gates, quando ele fala exatamente que a primeira regra de qualquer tecnologia utilizada nos negócios é que a automação aplicada a uma operação eficiente aumentará a eficiência. A segunda é que a automação aplicada a uma operação ineficiente aumentará a ineficiência. Então, cabe a nós aqui sermos os condutores da melhor utilização possível da tecnologia a bem do cidadão. Muito obrigada. Muito obrigada, Lúcia, pela exposição. Já deu para a gente ter um panorama aí do que a tecnologia tem impactado e transformado a nossa forma de atuar dentro da Justiça do Trabalho, né? Como a gente teve um upgrade aí na busca de bens, na efetividade da execução, a partir dessas ferramentas desenvolvidas por vocês, da inovação e da tecnologia da informação e comunicação. Vou passar agora a palavra ao José Luiz, querido desembargador do TRT1, premiado aí, né? E para falar um pouquinho aí, vocês premiados, parabéns, para falar um pouquinho da... Vai lá, querido. Bom, atendendo a pedidos, né, Alana? Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que vocês estejam nos ouvindo, porque a Mayara disse que a gente está gravando e vai passar no YouTube mais tarde. Bom, primeiro eu não podia deixar aqui de registrar, obviamente, meus agradecimentos ao Dr. João Marcelo Balsonelli pelo gentil convite, né, e pela acolhida aqui nessa casa. Eu que não conhecia o TRT 24, estou me sentindo muito à vontade aqui hoje. E também ao Ademir Piccoli, nosso CEO da JLEX. E eu já
Ontem até, né, conversando com a Déia, a hora que eu cheguei, ela me perguntou assim, Zé Luiz, o que você vai falar amanhã? Aí eu falei assim, pô, Déia, eu acho que eu vou contar uma história, né? Eu vou falar de história, né? Para a gente chegar na inovação, né, como é que a transformação digital pode impactar a sociedade, a gente precisa entender também um pouquinho como é que as coisas aconteceram, né, lá nos primórdios. E o primeiro tribunal do país, no Brasil, ele é de 1609. Olha que interessante. Como é que era o processo em 1609? Era papel, era uma pena onde o juiz molhava no tinteiro, escrevia, então a palavra era escrita nesse sentido de ser manuscrita, e era uma costura que alinhava todos os processos, ou todas as folhas do processo. Então, desde a primeira até a última folha, era tudo costurado. Isso ficou assim, por incrível que pareça, senhores, por 3 séculos. Exatamente o mesmo sistema. Até que, no comecinho do século XX, e olha que século XX, a CLT e a Justiça do Trabalho é da década de 40, né? Então, a máquina de escrever, quando foi introduzida na Justiça, ainda não tinha Justiça do Trabalho. Olha a situação. Não sei se vocês perceberam aqui na entrada do prédio, viram a exposição? Então, ali era a inovação tecnológica mais moderna em cada momento daqueles ali. Da máquina de escrever, depois da máquina de escrever elétrica, que surge mais ou menos na década de... eu esqueci o negócio aqui, gente. Eu esqueci de agradecer meu pessoal aqui do TRT1. Ó. Desculpa, meninos. Estamos juntos, tá? Desculpa. Não podia esquecer essa, pelo amor de Deus. Enfim, começa a máquina de escrever, depois vem a máquina de escrever elétrica, e o Eduardo Ibrahim falou uma coisa muito, muito interessante hoje, né? Que são esses saltos da tecnologia. Então, percebam, a primeira grande inovação no processo ou na justiça foi quando veio a máquina de escrever, né? Que você não precisava mais ficar usando a pena ou a caneta tinteiro, você podia escrever através de uma folha de papel, onde você ia lá com um rolinho e ia digitando as suas palavras. Aí vem a máquina de escrever elétrica. Um tempinho depois veio a máquina de escrever eletrônica. Não sei se vão lembrar aquela IBM que tinha, né, que você fazia os códigos lá e ela já digitava, a ata vinha pronta. Eu achava aquilo sensacional. Vinha uma ata pronta, o cara dava um comando lá, a ata saía pronta ali. Anos 80, comecinho dos anos 90, a gente começa a falar em informatização. Primeiro, os computadores mais antigos, né, que eram um custo até para ligar e para botar para funcionar. As impressoras matriciais, aquelas ficavam, né, uma barulheira, aquilo era um negócio... Imagina, você trabalhar numa sessão com 10 pessoas juntas, todo mundo imprimindo ao mesmo tempo, você tinha que usar aquele tampão do ouvido que pessoas no aeroporto, você tinha que usar um negócio daquele. E olha, fazendo aqui um paralelo na história da inovação da tecnologia, como é que a gente consumia música? LP... É um negócio desse tamanho. Tem muita gente aqui que não deve ter ouvido, né? Sabe que existe, obviamente, né? Depois o CD, né? O DVD, aí diminuiu um pouquinho para o pendrive, e hoje, assim, pendrive, esquece. A gente agora ouve no aplicativo e vamos que vamos. Eu estava pensando aqui, até também instigado pela reflexão do Eduardo, né? Tem aplicativo para tudo hoje, né? Será que um dia a gente vai ter um iToga, por exemplo, que eu vou poder escolher o juiz, ou o 99 Judge? Né? Assim, porra, agora eu vou aqui, vamos escolher um juiz aqui para julgar meu caso? Será que eu não vou escolher o juiz por aplicativo? Né? Quem sabe isso? Né? Se a inteligência artificial vai avançar tanto quanto a gente imagina que avance, é possível que a gente já fale em justiça no aplicativo. Mas, continuando aqui na história, a gente pega, então, a informatização dos processos. A gente introduz, final da década de 80, começo da década de 90, por aí, a internet, que era aquela discada, que também era outra, se conectava lá e ficava até você conseguir a conexão. E aí você começa a ter saltos de evolução em tempos cada vez menores.
A gente entra no ano 2000 já falando de processo eletrônico ou processo digitalizado, coisa que a gente não ouvia. Imagina, 3 séculos no papel, costurando. E você já começa a ter um pensamento de transformar aquilo ali que é feito de uma maneira altamente burocrática e manual numa coisa mais automatizada. E as transformações tecnológicas, elas começam a pulular na nossa vida. Vejam, oficial de justiça, vou pegar aqui o gancho da fala da Lúcia. Ela falou do Renajude, Infojude, e agora tem um outro, um mais novo aí, que é o Deus Me Ajude. Se nenhum desses der certo, o Deus Me Ajude vai lá e resolve tudo. Mas, enfim, antigamente o oficial de justiça ia cumprir uma ordem de penhora, aí o juiz assinava lá o mandado. Eu lembro, eu fazia muito isso. Penhora na boca do caixa, Lúcia. O oficial de justiça ia lá na empresa. Ele falava assim, senhor, eu vim aqui fazer a penhora. Aí ele ficava esperando contar o dinheiro. E quando era empresa de ônibus, então era pior, né? Que era moeda. O cara saía carregado de saco de moeda. Acabou isso, gente. Não tem mais mandado para... O juiz dá um comando, pimba. Está penhorado. Renajude, Bacenjude, que agora... Como é o nome do Bacenjude agora, hein? Mudou, né? Enfim, esse aí. Então, vejam. Os saltos da tecnologia vão transformando o processo. E qual é a finalidade disso? Obviamente que a finalidade disso é para você não perder tempo com tarefas repetitivas ou tarefas que podem ser substituídas ou aperfeiçoadas, melhoradas por um simples comando. E aí vem uma brilhante ideia, a coisa mais maravilhosa de todos os tempos, o processo judicial eletrônico. Ele pode não ser bom ou ele pode não estar bem executado, que é uma outra discussão que a gente precisa ter hoje aqui, não, tá? Mas o processo judicial eletrônico, ele facilita tanto a vida da gente, que a gente pode trabalhar sábado, domingo, de madrugada, da onde a gente estiver, com o mínimo de esforço possível. Um computador, acessando a internet, que pode ser Wi-Fi, não precisa mais de cabo hoje, e você tem tudo isso para a sua disponibilidade, para o seu conforto. Então, a tecnologia ela vai sendo inserida automaticamente no nosso mundo jurídico para que a nossa vida seja mais suave ou menos estressante ou menos desgastante. E aí, vejam, se eu tenho tecnologia, se eu tenho ferramentas que me permitam facilitar a vida do juiz, do advogado, da parte, enfim, o que me falta? E aí vem a segunda parte do painel. Onde é que essa transformação digital impacta na sociedade? O que a gente precisa ter em mente? Que com toda essa tecnologia, o ser humano ele não é dispensável, muito pelo contrário, ele é cada vez mais indispensável. Por quê? Porque eu preciso de um juiz que ainda continue ali visualizando o seu processo para saber qual foi a ilegalidade, qual foi o direito que foi vilipendiado, qual foi a situação em que o advogado argumentou um fato inexistente, por exemplo, para ele poder corrigir uma distorção no processo. E tudo isso, senhores e senhoras, serve para... E aí, talvez, para mim, o maior sentido de você ter os recursos tecnológicos à sua disposição é você ter o ser humano como a principal ou o principal personagem numa relação processual. E não, simplesmente, todos esses meios tecnológicos que nós temos hoje. Porque nada disso substitui aquele que teve o direito violado ou aquele que vai ter que reparar por aquele direito. E vejam, deixa eu botar aqui meu aplicativo de leitura. Eu tenho aplicativo de leitura. Vejam, qual é o traço comum, então, que todo esse salto, esse avanço tecnológico, ele serve?
a gente ganha tempo, a gente produz atos naturais, atos judiciais no menor espaço de tempo ou com uma qualidade maior. Você abre a possibilidade de você, de onde você estiver, comparar aquilo que você está fazendo com... Quase que eu quebrei o negócio aqui. Você pode comparar aquilo que você está fazendo instantaneamente. Eu me lembro, não sei se a Lúcia e a Déia, eu usei bastante, né? Tem um livro ainda, né? Que era o Dicionário de Decisões Trabalhistas. Eu tinha que fazer um recurso de revista, por exemplo, e eu precisava justificar, né, a divergência jurisprudencial para poder o meu recurso de revista ser encaminhado para Brasília. E aí tinha esse livro de Dicionário de Jurisprudência Trabalhista, ele trazia jurisprudência de todo o Brasil. Só que era tudo compensado, tudo condensado num livro. Então eu ia ali pelo tema, ia procurando, se achasse algo que me interessasse. Eu fazia a transcrição da ementa, justificando a fonte. Hoje, esse livro, esse repositório, ele era lançado anualmente, mais ou menos. Então vamos dizer que eu tinha, na pior das hipóteses, ou na melhor das hipóteses, um livro defasado em 1 ano, para poder justificar uma jurisprudência. Hoje, é instantâneo. Saiu decisão em Brasília lá do ministro. Eu já sei hoje aqui, já está tudo para mim aqui. Eu clico ali, ó, inteiro teor do acordo, ele aparece na tela instantaneamente. Então, a gente pode mais rapidamente fazer as nossas tarefas e muito melhor. Então, veja. Folha de papel vira PDF. A assinatura do juiz, que ele usava a caneta ou usava a pena, vira uma assinatura eletrônica através de um certificado digital. Que antes você tinha como é que chama, hein? O token. Hoje você já assina na nuvem. Você não precisa mais desse negócio. No aplicativo JTE, você assina documento. Então, veja, nem isso aqui, eu trouxe a caneta para você ver. Eu ainda uso caneta, tá? Mas cada vez menos. Então, tudo vai transformando, né? O papel vira um baita de um PDF. E aí, olha que bacana. Parecia que as coisas iam piorar. Mas a pandemia mostrou uma realidade para a gente que talvez a gente não tivesse a dimensão e não teria como ter mesmo, né? A justiça, ela deixa de precisar de um prédio como esse. A gente pode fazer o que a gente quiser fazer fora do ambiente da justiça. Eu não preciso estar no meu gabinete para despachar. O advogado não precisa mais estar no escritório para peticionar. E você começa a ter tribunais em qualquer ponto onde tenha uma máquina com acesso à internet, com uma câmera de vídeo. Então, o gabinete do juiz pode ser a própria casa, como pode ser qualquer outro lugar onde ele esteja. O escritório pode ser a própria casa do advogado, pode ser até o próprio escritório, inclusive. E você começa a transformar aquilo que é, assim, os palácios, né, como a gente costuma dizer que são os prédios da justiça, os palácios, eles deixam de ter a importância que eles tinham até o ano de 2020. Não no sentido de que não se precise mais de uma casa de justiça, é no sentido físico da coisa. A transformação que o PJE trouxe com a pandemia e, por sua vez, com a possibilidade de você fazer audiências de maneira remota, você dá um outro salto na inovação tecnológica. Mais uma vez, você fala num ganho para a sociedade. Por exemplo, a testemunha, ela não precisa se deslocar de onde ela estiver para vir até a sede do tribunal ou para a sede do juízo. Ela pode simplesmente, com um telefone ou um smartphone, ela ter o seu acesso assegurado. E hoje, onde é que está, de fato, hoje? Onde é que está a justiça hoje? Está aqui, ó. A justiça está aqui dentro. A gente faz tudo aqui. A gente vai ao banco também, se quiser. A gente vai ao shopping, se quiser. E a gente vai ao tribunal, por aqui. Então, o smartphone hoje é o maior aliado que nós temos para fazer tudo aquilo que nós temos. E aí eu não sei quanto tempo eu tenho de prazo, Déia, mas você vai me controlando aí, se deixar eu falo mesmo.
onde é que a gente precisa, então? Onde é que a gente precisa chegar? A gente precisa chegar no jurisdicionado, a gente precisa chegar no cidadão. A gente precisa que essa pessoa entenda que esses meios de tecnologia que nós estamos usando hoje, ainda que, e eu não estou dizendo que é bom ou ruim, apenas uma constatação de um fato, ainda que o magistrado não esteja no seu gabinete. O fato dele não estar no seu gabinete não quer dizer que ele não esteja exercendo a sua jurisdição. Por isso é que há uma necessidade de passarmos para esse jurisdicionado que esses recursos todos, a Lúcia falou um monte aí de aparato tecnológico que a gente usa, esses recursos todos, eles servem exatamente para que nós trabalhemos cada vez mais e melhor. Tem a Lúcia fez uma citação do Bill Gates, e aí, para não ficar feio para mim, eu vou fazer uma citação também, Lúcia. O professor Mário Sérgio Cortella, ele tem, dessas várias palestras que ele dá por aí, ele tem uma em especial, que ele conclui com uma frase, que eu acho que tem muito a ver com aquilo que a gente está fazendo hoje aqui, exatamente hoje, nesse plenário aqui. Que ele fala o seguinte: faça o teu melhor nas condições que você tem, enquanto você não tiver condições melhores para fazer melhor ainda. A gente está fazendo o nosso melhor? Ok. Só que quando a gente tiver condições de fazer coisas melhores, nós vamos fazer usando tudo aquilo que nós podemos. Então, a inovação tecnológica, a sociedade, o direito, o processo, depende exclusivamente de cada um de nós aqui. Eu queria, então, terminar, não sei se esgotei o tempo, me peço perdão aos senhores, mas eu deixo aqui minha eterna gratidão pelo convite e encerro aqui a minha fala, senhores. Obrigado. Obrigada, Luiz. Você me trouxe até uma emoção nostálgica aqui de 90. Eu fui para 94, quando eu era estagiária no TJ, tem pessoal do TJ aqui, e eu fui contratada como estagiária porque eu sabia digitar bem. Eu tinha feito o curso de digitação. Datilografia na máquina. Só que o Dr. Pavan, que vocês quem do TJ sabe, ele era super inovador em área tecnológica e ele me contratou porque ele comprou um programa, me chamou como estagiária, para que ele pegava o jornal e circulava a jurisprudência. E o meu papel era digitar a jurisprudência nesse programa, porque daí ele dava a busca e ele achava a jurisprudência do tribunal aqui. E esse foi meu primeiro emprego, vamos dizer assim. Com a vinda do CD, eu perdi a minha atribuição, mas foi bom, porque foi um pontapé, porque a partir dali ele me chamou ali dentro do estágio para eu minutar despachos e decisões. Quer dizer, muitas vezes a gente acha que é ruim, né? Eu poderia estar desempregada e, na verdade, me trouxe uma promoção, né? E eu penso que a inteligência artificial ela vai nos promover a fazer coisas ainda mais inteligentes, né? Ainda mais na área de liderança. Obrigada, viu? E agora, acho que eu tenho um PowerPoint aqui para passar a minha fala. Eu estou com o mediador e estou com a última fala também. E antes dela passar, então, eu vou ficar em pé aqui, que eu gosto de me mexer. Vou começar aqui. Eu já me apresentei a ideia, né? Eu sou da Comissão de Acessibilidade do Tribunal, sou vice-presidente da comissão. E eu fiquei muito feliz com o convite de estar aqui para eu poder tocar num aspecto que foi, assim, passou na nuvem aqui, né? E agora eu vou trazer para a realidade aqui nossa. E começa, então, com a fala do Eduardo, foi a fala, acho que do meio para o fim, que ele questionou o ChatGPT sobre qual o impacto da inteligência artificial. E ele falou, nossa, veio um conceito tão humano, né? Como o Eduardo falou, o centro do nosso trabalho, de vocês e nosso, da atividade fim, é o ser humano, né? Atrás daquele processo existem pessoas, e a gente não pode esquecer disso, né? Quando a gente fala da transformação digital, o impacto na sociedade, a gente está falando dos seres humanos envolvidos com o que a gente faz.
E esse conceito que ele trouxe, essa resposta que ele falou, nossa, que resposta perfeita, eu não daria uma resposta tão boa, é o gancho para a minha fala. Que ele diz o seguinte, ó, não se trata de inteligência artificial, mas dos desafios de gerenciar e empregar recursos para fazer parte de uma comunidade tecnológica inclusiva. E esse é o meu gancho aqui, comunidade tecnológica inclusiva. Nós temos, ao pensar qualquer coisa, lembrar que nós temos esse compromisso com a inclusão e acessibilidade. Eu preciso do passador. Ah, tá aqui. Eu queria que a inteligência artificial já estivesse avançada a tal ponto de eu falar assim, Alexa, diminui esse ar-condicionado. Porque eu estou congelando, parece que eu estou assim, né? Mas está muito frio aqui em cima, então não chegamos. Fica aí a dica para a startup, né? Passo para cá. Ok. Eu procurei trazer um conceito, e dessa ideia de conceito, eu falei com o Ademir, falei, olha, Ademir, para eu vir aqui, eu estudei, né? Eu peguei conceitos a partir do que a gente fosse falar, do que era framework, business intelligence, big data, para eu poder ter uma experiência mais profunda sobre o que foi falado aqui. E tentei trazer conceitos na condição de usuário, que ficou bem próximo da Lúcia também, que trouxe um conceito bem de usuário aqui, para quem não é da área da TI. Então, o que seria a transformação digital, né? Um processo que incorpora o uso da tecnologia digital para fazer mudanças no sistema operacional que atendam melhor os usuários do sistema de justiça e os integrantes do sistema de justiça. Então, integrante do sistema de justiça. Então, vocês trabalham, nós, né, quando a gente está na inovação, a gente trabalha para implementar essa mudança operacional com busca da efetividade, dentre outras coisas, para os integrantes que são magistrados, servidores de atividade fim, OAB, advogados, defensores públicos, promotores, procuradores. Nós somos integrantes desse sistema de justiça que dá o acesso à justiça ao cidadão. E também usuários do sistema de justiça, que são os jurisdicionados, aquele cidadão que precisa, né, da busca da solução do seu conflito por meio do poder judiciário. São esses aspectos que eu quero abordar aqui quando a gente fala do impacto na sociedade. E isso gera mudanças quando a gente fala em planejamento e implementação de tecnologias digitais. Nós temos dois desafios que eu queria pontuar para vocês dentro da nossa temática. Na forma de trabalho dos integrantes do sistema de justiça, porque o que vocês fazem impacta na forma como nós trabalhamos, nós usuários. Até falei com a Ademir, temos que trazer aqui mais integrantes do sistema de justiça para a gente poder estar trocando essa informação. Está muito rico. Eu estou me sentindo muito honrada de estar aqui aprendendo tanto com vocês. E também na forma de acesso à justiça pelo usuário. Isso impacta, a transformação digital impacta a forma como aquele usuário, aquele cidadão vai ter acesso à justiça. E são grandes desafios que nós enfrentamos juntos. Esse desafio, o primeiro desafio que eu aponto para vocês, é o pensamento inclusivo, né? E quais são os pilares essenciais de um pensamento inclusivo, que a própria, né, inteligência artificial falou, nós temos que pensar em tecnologias, formar uma comunidade de tecnologia inclusiva. Então, nós temos, eu pontuei aqui 2 pilares essenciais, e isso eu não tirei, não é da minha cabeça, né, mas da legislação que vem desde a Convenção Internacional de Direitos da Pessoa com Deficiência, que foi incorporada como emenda constitucional, com quórum qualificado, ou seja, é uma norma constitucional. Nós temos a Lei Brasileira de Inclusão também, dizendo que nós temos que agir assim, né? E a Resolução 401 do CNJ de 2021, que também nos dá esse caminho de transformação digital com base no pensamento inclusivo. Inclusive, nós preenchemos, né,
anualmente vários questionários e a gente pergunta para a TI, para vários segmentos, como é que nós estamos, né? Como é que nós estamos funcionando nessa área? Eles estão de olho na gente para ver como é que a gente está trabalhando a tecnologia dentro do judiciário. Pilar essencial, são 2 pilares essenciais que eu queria passar para vocês. Imagino que vocês conheçam, mas a gente precisa aprofundar nisso. Inexistência, o primeiro pilar. Inexistência de obstáculos de acesso ao serviço judiciário oferecido por meio de uma tecnologia digital, que seria o desenho universal. Tá? E o segundo ponto, o segundo desafio no pensamento inclusivo, é a remoção dos obstáculos existentes por meio da tecnologia assistiva. O que é que isso significa? Significa que quando eu pensar num produto, num serviço, num ambiente, num programa, né, eu tenho que pensar que esse produto ele seja usado por todas as pessoas, né, sem necessidade de adaptação ou projeto específico. É o desenho universal. Então, quando eu vou programar um software ou qualquer aplicativo, app, eu tenho que pensar que aquele aplicativo pode ser usado por uma pessoa que não enxerga, por uma pessoa que não tem um braço, por uma pessoa que é cadeirante. Eu tenho que pensar nessas pessoas também. A tecnologia tem que ser aquela, no primeiro momento, que tem um desenho que eu não precise de adaptações. Mas vamos supor que eu não consegui esse desenho universal. Qual que é o segundo passo que eu tenho? Vamos parar aqui um pouquinho nos princípios, eu já ia pular, do desenho universal. Quais são os princípios do desenho universal? Equiparável, na verdade seria equitativo, ou seja, que todos poderiam acessar. Flexível, simples e intuitivo, ou seja, com menos cliques que eu puder dar, melhor. Né? Que eu consiga perceber, seja perceptível facilmente, intuitivamente. Tolerância ao erro, isso é um desenho universal, ou seja, se eu errei a preencher o formulário, ele sinalize facilmente para mim onde é que está aquele erro, né? Como é que eu corrijo aquele erro. Então, que ele tenha tolerância aos erros, que me permita tentar de novo. O mínimo de esforço possível, né? Nós temos pessoas que precisam usar a tecnologia, mas se eu tiver que dar 10 cliques, né, eu vou me cansar mais em relação a um clique só. Tamanho, espaço, talvez eu não seja cego, mas eu tenho uma baixa visão, então eu tenho que ter aquela ferramenta, ela tem que ser capaz de ampliar, né, o tamanho da letra, o tamanho do espaço. Isso é importante. Exemplos aqui de desenho universal. Então, nós contratamos aqui no TRT o HandTalk, onde tem lá o intérprete no site, né? O bonequinho vai lá e faz a interpretação, e ele é uma inteligência artificial porque ele aprende também. Quanto mais a gente bota ele para interpretar, mais ele vai aprendendo a interpretar palavras novas, né? Inclusive jurídicas. Leitor de voz, amplificador de telas, atalhos, teclados, atalhos do Windows, né? A gente usa, a pessoa cega, ela navega, não navega por mouse, não tem como ele navegar por mouse. Ele navega por teclado, por comandos, Ctrl+Shift+Z, Ctrl+Shift+C. É tudo por atalhos e comandos. Então, a gente tem que pensar que aquele programa que a gente vai implementar, ele só vai ser possível por mouse. Se for só por mouse, ele não é universal, né? Vai ter que ter alguma adaptação. Então, por que não fazer algo que possa ser mouse e possa ser teclado? Descrição textual de imagens. Quando você põe uma imagem, não sei se vocês pararam para pensar, mas no site do TRT 24, então tem lá uma imagem. O cego não sabe o que é aquela imagem. Então, existem ferramentas onde eu, por trás daquela imagem, eu faço uma transcrição e eu coloque lá, olha, aqui é uma pessoa, é uma mulher em pé, com um blazer azul, cabelos ruivos, graças ao tonalizante L'Oréal. E aí vai, né? Você faz a descrição atrás da imagem, para que a pessoa cega ela consiga identificar. Muitas vezes a gente não tem essa noção, porque a gente não tem uma deficiência que nos faça a perceber que precisa de carinho nos detalhes, né? Na transformação digital, a gente precisa ter carinho e cuidado com os detalhes. Bom, aí a gente não conseguiu, né? Como que eu faço
para perceber se o meu site, se o meu aplicativo, se isso está sendo inclusivo, se ele está dentro do desenho universal. Como é que a gente faz aqui? O teste, antes a gente faz teste de verificação. Então, eu chamo uma pessoa com deficiência, um servidor cego, ou um usuário de fora que seja surdo, né? Tem pessoas, eu chamo pessoas engajadas e falo, olha, olha a pegadinha, né, para o pessoal da TI. Entra aqui no site, de vez em quando eu dou esses insights, entra aqui e entra no formulário da ouvidoria e vê se consegue chegar até o final. Falo para você, vê como que tá. E aí teve uma ocasião que a gente percebeu que o CAPTCHA, sabe o CAPTCHA, aquele para ver que eu não sou um robô, a pessoa cega não lê aquilo, né? E tem a opção de leitor de voz, de fazer uma verbalização daquilo, mas estava em inglês. Então, como é que uma pessoa cega vai fazer uma reclamação na ouvidoria se ela não vai ultrapassar essa barreira de segurança, que a gente fala aqui, segurança cibernética e tal, mas essa segurança ela também tem que ter esse cautela de que o robô não entra, mas e o cego? Vai conseguir entrar, né? Barra robô e barra a pessoa que tem deficiência também. Nós temos que fazer essa verificação. E depois, como que a gente atua nisso? Questionário, a gente faz questionário anual com os servidores, perguntando se tem alguma barreira tecnológica, todas as barreiras físicas, tecnológicas, comunicacionais, você está tendo alguma barreira? E chega muito para a gente assim, olha, o mouse não está legal, né? A pessoa cega, olha, eu não estou conseguindo acessar o PDF do PJE, pessoal, aí fica a dica das startups. É o nosso desafio aqui. O cego, ele consegue ler PDF através de um recurso de tecnologia assistiva, ele consegue. Só que se o advogado printar imagens, né, se eu digitalizar uma ata de sentença, né, por exemplo, não consegui, deu erro, digitalizar e jogar lá, qualquer digitalização em foto, a pessoa cega não consegue acessar isso. Então, a gente queria um aplicativo, algum ícone ali de acesso que pudesse fazer essa leitura dessa imagem. Hoje, como a gente quebra essa barreira? O servidor cego ele tem um estagiário para atuar onde o PJE não consegue, a barreira que o PJE não consegue quebrar, o servidor cego tem um estagiário que faz essa leitura para ele de imagens que a gente ainda não conseguiu superar. E outra coisa, por exemplo, para ele ler um PDF, ele tem que sair do PJE, entrar no Google, baixar lá, ter o aplicativo de tradutor do PDF, para o PDF converter em Word, para o Word ser lido pelo NVDA. Olha o tanto de caminhos que ele tem que percorrer, né? E o nosso trabalho é tentar, e nós estamos tentando ver se é possível que isso seja mais fácil, mais simplificado para eles. Tem 1 minuto. Meu Deus, agora eu vou ter que correr aqui. A tecnologia assistiva, então, seria, só para a gente passar esse segundo desafio, que é isso de colocar recursos paralelos para que eu possa ir aonde a tecnologia, aquele desenho, aquele produto não chegou. Então, eu faço o assistente virtual da Justiça do Trabalho é uma tecnologia assistiva, quer dizer, ela auxilia o PJE, que é uma tecnologia que não é 100% inclusiva, e ele vem para dar essa assistência e suprir para a pessoa com deficiência física. E olha o que é bacana, gente, quando a gente pensa em inclusão, ele beneficia tanto a pessoa sem deficiência quanto a pessoa com deficiência. E a tecnologia assistiva ela também tem que ser universal. Olha que paralelo interessante. Quando eu vou fazer uma tecnologia assistiva para quebrar uma barreira, eu tenho que pensar que ela também seja usada por todo mundo, né? Vou dar um exemplo aqui. Esse assistente virtual da Justiça do Trabalho, que diminui cliques, que facilita chegar, foi desenvolvida pensando na pessoa com deficiência física, para que ela não tenha que fazer tantas movimentações. Mas hoje ela é usada por todo mundo, porque ela nos auxilia muito a um caminho mais rápido. E a gente buscou aqui, por exemplo, um leitor de voz que pudesse auxiliar a pessoa cega.
E aí nós pesquisamos, Matheus, fomos em vários tipos de aplicativos já existentes e nós achamos um, que é o do Google Docs. Nós fizemos até um vidinho, eu gravei um vídeo explicando como é que faz para chegar a esse leitor de voz. E hoje eu uso esse leitor de voz para transcrever minhas audiências de instrução. E os advogados me amam por isso, né? Porque a audiência, além de gravada, ela é transcrita. Olha como ajuda todo mundo. Mas quando a gente pensou nela, eu não pensei, eu quero porque eu vou transcrever as minhas audiências de instrução. Eu não fiz pensando nisso. Foi o que veio depois. Falei, caraca, isso é bom, vamos usar lá. Porque a ideia era ajudar os servidores cegos para que eles, quando eles pudessem estudar, fazer um resumo do processo, eles pudessem digitar, né? Mas digitar de uma maneira que tivesse o mínimo de erros possíveis. E nós encontramos e fizemos esse vídeo para capacitá-los. Inclusive, eu queria deixar um convite aqui para vocês. O Matheus já fechou lá, me autorizou. Nós vamos oferecer um curso gratuito, vamos abrir para todos os regionais, para o pessoal da TI, da inovação, que é um curso específico de tecnologia inclusiva, né, de tecnologia assistiva, para que vocês possam aprofundar mais essa temática, entender mais como fazer, desenvolver ferramentas digitais dentro desse desenho universal, dentro dessa tecnologia assistiva. Um cara muito bom que vai vir, nós procuramos assim, quem seria o melhor na área para orientar o pessoal da TI, o pessoal da tecnologia, da inovação, a como fazer isso na prática. Então, nós vamos ter segundo semestre, já fiquem aí apostos para que vocês façam esse curso. Eu vou fazer, né? Eu falo, essas coisas, esses cursos são bons também para quem é da atividade fim, que nós podemos trabalhar juntos na construção de soluções. Na parte da inclusão, eles têm uma frase que diz: nada sobre nós sem nós. Isso vale para vocês também e para a gente. Nada sobre nós sem nós. Vocês vão falar de tecnologia digital para o judiciário, para a atividade fim, então é muito importante que vocês nos escutem, né? Que vocês entendam qual é a nossa carência, qual é a nossa demanda, né? Então, não é uma arte de adivinhação, mas uma arte de exploração e conversa. Então, é muito importante que a gente converse mais sobre isso, né? E meu tempo acabou mesmo. Eu vou disponibilizar esse material aqui. Eu só ia falar de várias tecnologias que nós desenvolvemos aqui, como cursos de capacitação. Como eu falo, tem a transformação digital, eu vou fechar com isso. Tem a transformação digital, vocês fazem lá aquele aplicativo, nós treinamos os servidores, os magistrados, mas e o usuário, né? E o integrante do sistema, e o advogado? Como é que foi isso? Então, nós fizemos um curso aqui, nós capacitamos mais de 1.000 advogados, servidores, cegos, nas audiências telepresenciais, né? Porque nós precisávamos que eles soubessem acessar de forma plena. E eu pensei, nossa, a gente sabe fazer, mas e quem está chegando, né? E o próprio advogado que enxerga, né? Vieram vários que enxergam. Nós capacitamos os advogados também sobre audiência, como fazer uma audiência telepresencial, porque não adianta ser bambambam e saber fazer. Não é esse o lance, né? Eu preciso que todos nós saibamos para que a gente juntos façam uma boa prestação jurisdicional, tanto o advogado como o procurador, como o juiz. Essa é a ideia, né? A cooperação para uma tecnologia inclusiva. Bom, vou passar aqui. Os excluídos digitais também é um ponto importante que foi debatido aqui, né? Que a gente tem que pensar que ainda vamos andar a passos lentos em algumas questões, mas nós temos o Sejusc digital, que eu acho que é interessante e que permitiu, a partir de uma escuta até do TRT 18, eu não sei se está aqui, mas eu fiz uma visita lá no Sejusc digital, e eles falam assim, gente, às vezes a vara fica a 200 quilômetros de distância da comunidade, e isso permitiu com que aquela pessoa a 200, 300, 500 quilômetros, né, no caso do norte, que ela consiga fazer a audiência dela sem ter custo, sem pegar um dia de
deslocamento, às vezes mais tempo, para que ela possa realmente ter o acesso à justiça. Então, ela é dificultosa em alguns pontos, mas ela é muito boa em termos de geolocalização, né? A gente poder fazer, um advogado me ligou e falou, doutora, a senhora poderia homologar um acordo de secretaria, né? E eu gosto de homologar em audiência para escutar. Eu falei, olha, em secretaria eu não faço, mas você quer fazer uma audiência agora? Era uma sexta-feira à tarde. Eu te dou meia hora, chama lá o outro advogado, vamos conversar. Em meia hora a gente estava numa audiência. Pensa, né? É assim, isso, a transformação digital nos trouxe de bom, né? De poder ser mais céleres, mais ágeis, mais disponíveis ao jurisdicionado. Nós estamos muito mais disponíveis. E aí, para encerrar, eu nem sei se eu peguei lá do Pensador, mas já ouvi várias vezes falando que é um pensamento de Van Gogh, que diz assim, como é que, perguntaram para Van Gogh, como é que você se inspira, né? E ele disse assim, olha, primeiro eu sonho e depois eu pinto o meu sonho, né? Pinto os meus sonhos. Eu, dentro da inovação, eu sou a pessoa que sonha, né? Eu dou ideias, jogo ideias ali para o pessoal, mas quem pinta os meus sonhos, os nossos sonhos, são vocês da TI, da inovação, né? Vocês são os grandes artistas da pintura. A gente joga as ideias e que muitas vezes eu acho que foi dito que é a parte mais simples, né? A parte de realmente concretizar os sonhos ficam para vocês. E aí ele continua aqui, ó, os pescadores sabem que o mar é perigoso e a tormenta terrível, mas este conhecimento não os impede de fazer-se ao mar. Grandes realizações não são feitas por impulso, mas por uma soma de pequenas realizações. Então, isso nos mostra, né, que estamos no caminho certo e vocês estão de parabéns. Muito obrigada.